Bom, pessoal, bem-vindos aqui a uma aula do pH, né, do equilíbrio ácido-base, né? O importante é que você saiba isso, né? Porque é uma coisa fisiológica, né? Que você viu lá na faculdade de fisiologia, né? O equilíbrio, tá? Dos ácidos e as bases, né? O corpo mantém esse equilíbrio, tá? Teu corpo, queira ou não queira, né? Ele faz todos os dias um equilíbrio entre os ácidos e as bases, né? Tem vezes que esse equilíbrio não é garantido, né? E torna-se ácido ou básico. Mas o nosso corpo mantém um pH. O pH é nada mais e nada menos que a concentração de H+, né? Um pH mais ácido significa mais H+. Um pH menos ácido, né, mais alcalino, significa menos H+. Ah, não, Roberto, mas não tem a ver com as bases? Não. Isso é um conceito errôneo, né, errado. Por quê? Porque as bases, se você lê a função delas, né, não tem a ver muito com mexer os pH. As bases é a quantidade de elementos, né, disponível para se unir a um H+, tá? Para se unir a um H+. Então, as bases têm a capacidade de se unir a um pH, a um H+, né? Para formar um elemento capaz de ser dissociado e eliminado, tá? Então, a quantidade de base vai depender da quantidade de H+, né? Mas assim, nosso corpo produz bases e tal, introduz base, recicla bases e tal. Se tem um problema aqui, tá? Em menos bases, o corpo vai tornar mais ácido, né? Por quê? Porque vai ter mais disponível H+. Ou ao contrário, se o corpo tem mais bases, né? Aumenta as bases, vai ter menos H+. Esse é o desequilíbrio, né? Mas assim, queira ou não queira, o nosso corpo está um pouquinho desequilibrado, né? Tem mais bases disponíveis que H+. Então, o nosso pH é mais alcalino, né? As bases ela não mexe com o pH. Lembra que o pH é a quantidade de H+. Então, temos mais bases e menos H+, né? Menos ácido. Então, o nosso corpo vai ser como? Mais alcalino, né? Por quê? Porque a concentração de ácidos, né, é menor, né? Tem mais bases disponíveis ali para se unir ao H+, né? Esse é o excesso de bases, né? Quando você vê um excesso de bases, né, tá negativo. O que quer dizer? Que diminuiu a quantidade de bases em relação aos ácidos, né? Então, teu corpo, teu pH, né, vai estar mais ácido. Agora, você tem um excesso de base positivo, né? Tá excedido, você tem mais disponibilidade de base para se unir a um H+, né? Isso quando você olha uma gasometria, excesso de base. Normalmente, o nosso é positivo, tá? Então, a gente tem um excesso de base. Essa equação é interessante que você lembre, a Henderson-Hasselbalch, tá? Que o que tem a ver com o nosso pH. Aqui a gente não está falando de distúrbios, tá? Sino de movimentação do pH, né? Como que ele se movimenta em relação às bases, né? Que vamos falar do bicarbonato, que é a mais disponível, né? E do CO2, que é o que movimenta o pH. Então, você não vai ver os H+, na, na gasometria, né? Na gasometria você vai ver esses dois elementos que vão mexer com o pH, tá? É, as bases e o CO2. Porque o CO2 tem a ver com o pH, a gente já vai ver. Mas assim, se você vai analisar uma gasometria, você vai ver essa equação, né? Henderson-Hasselbalch, você vai ver o pH e vai ver esses dois elementos que vai mexer com o pH. Mas saiba isso. Por que que é importante? Porque o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato,
tá? Diretamente proporcional. O que quer dizer? Vai na mesma direção, né? Aumenta o pH, aumenta o bicarbonato. Aumenta o bicarbonato, aumenta o pH. Diminui o bicarbonato, diminui o pH, né? Não estamos falando de distúrbios, tá? Estamos falando da movimentação do pH referente a um elemento, né? O bicarbonato. Então, se o bicarbonato ele mexe para lá, o pH vai para lá. Se o bicarbonato mexe para cá, o pH vai para lá. Então, você vai ver uma gassometria. O bicarbonato vai para baixo, a tendência do pH é ir para baixo, né? Ser mais fácil. Se o bicarbonato aumenta, a tendência do pH é aumentar, beleza? Agora, com o CO2 é o contrário. Ele é inversamente proporcional ao pH. Então acontece o contrário, ele vai para outro lado, né? Olha a gastometria. Se o CO2 aumenta, o pH que diz, oxe, eu vou diminuir. Se o CO2 diminui, o pH que diz, vou aumentar, né? Isso é, você tem que estar na tua cabeça. O CO2 vai para aqui, o pH vai para lá. O bicarbonato vai para lá, o pH acompanha, né? Por que é importante essa equação? Para você conhecer os distúrbios primários, tá? O que está movimentando o pH e qual que está tentando compensar, beleza? Se você tem uma acidose, vamos dar um exemplo aqui, uma acidose, né? O pH está para baixo, aí o bicarbonato está para baixo, tá? E o CO2 está para baixo também. Qual que é o distúrbio primário? Metabólico, né? Porque o pH vai diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao CO2. Quem tentou compensar é o CO2, entendeu? Agora vamos supor, você está com um pH para baixo, o bicarbonato para cima e o CO2 para cima. Qual que está inversamente proporcional ao distúrbio? O CO2, né? Então, o distúrbio primário é esse aqui, entendeu? Vamos, a gente tem isso importante. Os mecanismos de regulação, né, do pH. O que acontece para regular essa balança, que fique sempre ali entre o pH 7,35 e 7,45. Isso o dia inteiro acontece, né? Sem você pensar, teu corpo está regulando o pH, né? Você faz uma caminhada, uma corrida, sobe uma escada, né? Aumenta ácido lático, aí teu corpo vai tentar compensar sempre o pH, tá? Isso você queira ou não. Não estamos falando de distúrbios, tá? Não estamos falando do paciente doente, de nada, tá? Estamos falando do mecanismo de regulação, né? Você conhecendo essa fórmula, né? Como se movimenta o pH de acordo à concentração de CO2, vamos ver os mecanismos de regulação. Você tem três. O imediato, né? Instantâneo, né? Que é também conhecido como químico. O rápido, que é o respiratório. E o tardio, que é o renal. O imediato, né, que é o buffer, por que ele é imediato? É porque esses buffer, né, tanto bicarbonato, íons fosfatos, proteínas e tal, estão disponíveis onde? No sangue, né? Então é químico, né? Ele não elimina os H+, né? Os H+ não conseguem sair do corpo, eles ficam lá, mas são transformados em um elemento que não mexe com o pH, tá? A gente vai ver isso numa equação. Então, é imediato, né? Você joga um H+ lá e imediatamente os buffers disponíveis catam esse H+ que está a mais, né? E transforma em um elemento, né? Tanto seja íons fosfatos, o bicarbonato mais disponíveis e tal, né? Então, é imediato, rapidamente. Instantâneo, né? Rapidamente, né? Questão de minutos a horas, o respiratório, tá? Que ele vai fazer? Retém ou elimina CO2, né, para manter compensar um pH, né? Isso é rapidamente. Dá uma corrida, né? Uma corrida, tá? Vai, sobe uma escada, vamos. Você chega com as pernas doendo e você aumentou o quê?
o consumo do corpo, né, aumentou a respiração anaeróbica, né, da musculatura, produção de ácido lático, ácido, né, aumentaram os H+, a produção de H+, né? Ácido é aquele que tem a capacidade de soltar H+, né? Então você aumentou o ácido lático, solta H+, o corpo entende, puxa, eu tenho que começar a compensar isso, beleza? Consumiu os buffer e aí resta agora aumentar, eliminar o CO2, né? Então você começa essa respiração mais alta, né? O volume aumenta o volume corrente na tua respiração, elimina o CO2, né? E o tardio, tá? Que esse horas a dias, é o renal. Elimina ou retém, tá? O excesso de base, o seu H+, né? Ele faz isso, né? Tá muito bicarbonato, bora eliminar. Tá muito H+, bora eliminar, reter bicarbonato. E assim, né? Ele se comporta desse jeito. Vamos ver um por um. Imediato, os buffer têm a capacidade de se unir transitoriamente a um H+. Isso é importante que você lembre. Transitoriamente, tá? Não quer dizer que esse elemento formado vai ficar para sempre, né? E transitoriamente, né? Então, vamos aqui ver. Isso é o que acontece no sangue, que a gente falou. Aumentou o H+, né? Tem os mecanismos de compensação buffer, né? Tampão, que estão disponível lá, né? Então é instantâneo, né? Instantâneo. E se une, né? Não elimina, se une e transforma em um elemento, tá? Que não mexe com o pH. É químico, né? Vamos ver esse aqui. Você aumentou o H+, tem disponível lá o bicarbonato, pouco transformou em ácido carbônico, tá? Esse ácido carbônico depois é dissociado em água e CO2 para eliminar. Lembra aquele que você saiu correr, aumentou o H+ vindo do ácido lático, tá? Ficou disponível o íons bicarbonatos, né? E transformou em ácido carbônico, que dissociou-se em água e CO2. E o corpo entende que aumentou a produção de CO2, tenho que eliminar, né? A parte respiratória vai eliminar, né? E se elimina mais CO2, né? Tem que vir a produção. Então a fórmula vai daqui para lá, tá? Esse é o imediato. O rápido, né? Que a gente viu, né? É o pulmão, né? Que elimina o CO2, né? Dependendo do pH. Né? Ele não faz outra coisa. Ele elimina. Está me ofertando CO2? Por eliminar. Né? Elimino para tentar compensar o pH. Né? Esse é o mecanismo de compensação. Né? Se o pH torna-se ácido, tá? Lembra? Ácido, né? O CO2 vai tentar eliminar, né? Porque é inversamente proporcional a concentração de CO2 ao pH, para levar ele um pouquinho mais para cima, o pH, tá? Esse vai ser um mecanismo de compensação. Não estamos falando do distúrbio, tá? Senão da compensação. Isso novamente repito, tá? Não estamos falando do distúrbio, senão da compensação. Referente ao pH, o que a gente tem alterado aqui é o pH. Então, se o pH diminui, né, o CO2 vai tentar compensar, tá? Nós estamos falando daquela fórmula lá onde o CO2 ia para cima, o pH diminuía, o CO2 ia para baixo, o pH aumentava, né? Agora a ideia é essa, que aumenta, então o CO2 vai para baixo, né? Compensatório. E tardio renal, tá? Que é o metabólico, né? Ele elimina o excesso de ácidos ou bases dependendo do pH, né? A fórmula é para aqui, né? Vem um pH maior, né? Pode ser porque foi metabólico, respiratório, o rim tenta compensação, tá? Tenta ou reter H+, ou eliminar bicarbonato, ou o contrário, reter bicarbonato ou eliminar H+, tá? Dependendo do pH. Gente, vou repetir novamente. Aqui a gente não está vendo distúrbio, está vendo compensação, tá? Compensação. Né? O que acontece todos os dias no teu corpo. Agora, se a gente falar de
distúrbio, você vai ficar com essa fórmula na cabeça, porque daqui vem tudo, 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 tá? Todos os distúrbios do pH vêm dessa fórmula. Ah, mas e os outros ácidos e tal? X ácido, pensa um ácido. Ácido é aquele que tem a capacidade de ofertar os H+. Né? Então, o que interessa dos ácidos é H+. Pode ser ácido lático, ácido clorídrico, pode ser, tanto faz, é a produção de H+. E as bases, né, são aqueles que têm a capacidade de se unir transitoriamente aos H+, né, para manter um equilíbrio. Temos fosfato, temos proteínas e o mais importante, né, o bicarbonato, que é o mais presente e o que vem na gastrometria, tá? Beleza. E do outro lado, a parte respiratória, né? Se a gente volta lá, volta rapidamente. Essa fórmula, temos os dois que vão mexer com o pH. O bicarbonato, né, que a gente vê na gastrometria, não vemos os H+, né, se não vemos as bases, né, no caso o bicarbonato, e o CO2, né? Agora lembra como se movimenta na compensação, né? Se o pH vai para cima, o CO2 vai para baixo. Se o pH vai para baixo, o CO2 vai para cima, né? E o contrário, agora diretamente proporcional. Se o pH vai para cima, o bicarbonato vai para cima, né? Se o pH vai para baixo, o bicarbonato vai para baixo, né? O que quer dizer? Se você tem uma acidose alcalose metabólica, né? O pH se movimenta de acordo ao bicarbonato. Se você tem uma acidose, uma alcalose respiratória, né, o pH se movimenta inversamente proporcional ao CO2, né? Para cima ele vai para baixo ele vai para cima. Beleza? Vamos lá, dessa forma. A ideia aqui dessa fórmula é a concentração de H+, tá? O pH tem a ver com H+, lembra lá? pH, H+. Não tem outra coisa, tá? Então, se o pH aumenta, né, a reação vai se movimentar para a direita. Agora, se o pH diminuir, a reação vai se movimentar para a esquerda. Vamos entender isso. Agora sim, vamos falar de distúrbios, tá? Vamos falar daquele mais complexo, né? Que é o respiratório. Né? Se você tem uma acidose respiratória, tá? Você tem uma acidose respiratória. O que acontece na acidose respiratória? Lembra? É acidose. Então o pH está para baixo. Então o que aumenta aqui? O CO2. Aumentou o CO2. Foi para cima o CO2, né? Por X causa. Vamos supor síndrome de estresse respiratório, DPOC exacerbado, tanto faz, tá? Aumentou o CO2, você tem uma acidose respiratória, beleza? Agora, como que o corpo vai compensar essa acidose respiratória? Aumentando o bicarbonato. Sim, mas vamos entender como. Quando você tem um aumento desse CO2, a anidrasa carbônica hidrata esse CO2 com água e transforma em ácido carbônico. Olha, o mesmo que hoje conversamos que vinha de lá para cá, ácido carbônico. Mas não fica ali o ácido carbônico. Lembra que essas reações, né, são transitórias e esse ácido carbônico vai se dissociar em quê? Lembra? Vai se dissociar em quê? H+, e bicarbonato, né? Quanto mais CO2 você tenha, mais H+ você vai ter também. Então, o rim vai fazer aqui é a parte do rim. Vai reter o bicarbonato e tentar eliminar, né, os H+. Essa vai ser a compensação, né? Então, vai reter esse bicarbonato. Então, você vai ver que o bicarbonato, né, se como está compensando normalmente, o rim está funcionando bem, vai aumentar na tentativa de manter um pH dentro da normalidade, tá? Então, vamos com uma acidose respiratória, aumentou o CO2, hidratou através da anidrasa carbônica, transformou em ácido carbônico, que dissociou-se em H+, e bicarbonato. O rim fala, putz, está com muito H+, vou eliminar e vou reter bicarbonato porque preciso aumentar as bases, né? Então, vai ter mais bases disponíveis para usar H+, né?
e beleza, compensou. Agora, se eu tenho um distúrbio, né, ou é muito a produção de CO2, isso tem um limite, tá? E lembra que é tardio, né? O, e também não consegue reter tudo, né? Se você tem muita produção de CO2, né, o pH vai diminuir, né? Mesmo o rim tentando compensar, né? Então vai tentar uma compensação, né? E depois a gente vê aqueles distúrbios mistos e tal, que você não precisa aprender, né? Vai tentar uma compensação retendo bicarbonato. Ótimo, beleza. E aí vem a pergunta que todo mundo faz, né? Por que eu falo, né? Que além de que não é bom fazer, é iatrogênico, tá? É uma má conduta fazer bicarbonato na acidose respiratória, né? Ah, mas é para compensar o pH, porque beleza, sim, vai compensar, né? O pH, você vai levar. Só que lembra que essas reações são transitórias, tá? Transitórias. Isso não vai ficar para sempre. E o que vem depois? Vamos ver. Beleza. A gente entendeu. Aumentou o CO2, aumentou, produziu uma diminuição do pH, né? Aumentou, diminuiu o pH, transformou em ácido carbônico, o rim tentou uma compensação, retendo o bicarbonato, você já tem um bicarbonato aumentado, tá? E eliminou o SAG+. Mas ainda está em acidose, tá? Uma acidose grave, vamos supor de pH de 6,9, que é respiratório, e o bicarbonato está ali de 28, 30, sei lá, 35, tentando compensar o CO2, tá? Temos uma PCO2 de. Estou inventando, tá, gente? De 70, né? Então, uma insuficiência respiratória hipercapnica, né? Um PCO2 de 70, e o bicarbonato está aumentado também ali de 30, tentando compensar aquele mecanismo que a gente viu. Por que, que não faço o bicarbonato? Vamos entender, tá? Você já tem o bicarbonato aumentado, mas você está com muito H+, né? Porque está com muito CO2, então está produzindo muito H+. Ótimo. Você joga um pouco mais de bicarbonato, que o bicarbonato é uma base, é uma reação instantânea, tá? Instantânea. Ele vai pegar todos esses H+, disponíveis por ali, tá? Pegou esses H+, disponível e estabilizou o pH. Só que é instantânea e transitória. Transformou em quê esse bicarbonato? Catou esse H demais. Transformou-se em quê? Ácido carbônico, tá? Esse ácido carbônico não fica ali, tá? Ele é instável e dissocia-se em quê? Né? Se você está levando a reação de cá para cá. Em água e em quê? E em quê? Fala, fala. Você que gosta de fazer bicarbonato na acidose respiratória. E em CO2. Ou seja, você já tinha um aumento do CO2. Aí você jogou o bicarbonato para transitoriamente piorar essa hipercapnia, né? Essa produção de CO2, que você tem que eliminar do corpo, né? E você não está conseguindo eliminar. Você não está conseguindo. O distúrbio aqui é respiratório. Então você já não estava conseguindo eliminar o CO2, né? O CO2 não se elimina pelo rim, tá? Se elimina pela parte ventilatória, pelo raviolo, pelo pulmão, né? Então você tem o problema lá. Você já tem CO2 aumentado, né? O rim entendeu que o problema está aqui, né? E está vindo muito H+, então o rim fala, vou reter esse bicarbonato porque preciso, tenho mais expressão de ácidos disponível, tá? Preciso ter mais bases para me unir a esse H+, para manter um pH estável. Então, bora segurar bicarbonato e tentar eliminar esses H+, né? Isso é o que faz. Aí o Robertinho acha que tem que fazer bicarbonato, né? Porque o pH está baixo, né? O pH está baixo, o paciente está ficando estável, vou fazer bicarbonato. Bora fazer. Você vai estabilizar, sim. Quanto tempo? 5 minutos? 10? 15? Meia hora no máximo, tá? Você estabiliza o paciente, né? E depois disso vem a queda em picada, tá? Queda livre,
né? Você produziu mais, né? Esse bicarbonato você jogou lá no sangue, aumentou, beleza? Peguei todo esse H+, agora tem um ácido carbônico pra caramba, que preciso dissociar, ele entende que tem que dissociar, tem que eliminar, né? Em água, a água passa para o meio, tá? Se o rim está funcionando, bora fazer xixi, né? E CO2, que tem que eliminar, mas você não estava conseguindo eliminar, então a produção de CO2 piorou. Agora, se você tem, né, você está num serviço que você tem uma assistência extracorpórea, né, para eliminar o CO2, né, as membranas, ali um ECMO e tal, beleza. Você pode fazer sim, até instalar as membranas que vão eliminar o CO2. Mas se você não tem, meu filho, é sentar na frente do ventilador e tentar corrigir isso, tá? Os distúrbios respiratórios se corrigem na ventilação, tá? Na ventilação. Se você não tem essa preguiça, tá? Você quer só corrigir o pH momentaneamente, você vai acabar fazendo uma iatrogenia, entrando numa cascata que vai ser difícil de resolver e provavelmente até matando o paciente. Então, pensa bem nessa fórmula. Por que, que você não faz o bicarbonato na acidose respiratória? Olha o tanto que falei só disso, tá? Só da acidose respiratória, tá? Por que, que você não faz o bicarbonato? É só pensar nessa fórmula e pronto, tá? E tanto que não existe, né, evidências, né? Se você gosta de evidência, não me lembro os artigos aqui, mas não existe evidência nenhuma que aprove a administração de bicarbonato na acidose respiratória. Não existe, não existe, tá? E existe evidência da iatrogenia, né? Tá? Existe, se você procura, de administrar bicarbonato na acidose respiratória. Mesmo o pH estando baixo, meu filho, não é questão de passar o plantão com o paciente estável para ele morrer depois, tá? É questão de resolver os distúrbios, né? Então, se você não resolve o distúrbio, não tem como resolver transitoriamente os distúrbios, tá? Não é questão de aumentar mais 15 minutos de vida do paciente, né? É questão de resolver os distúrbios. Ah, mas não estou conseguindo, um estresse respiratório grave, parte ventilatória está ruim. Fazer o quê? Não existe magia, tá? Existem doenças graves, acidose respiratória, uma insuficiência respiratória hipercapnica, tá? Ventilação é ruim. Você vai tentar todas as medidas de recrutamento alveolar, prona, o que for, para tentar melhorar essa ventilação. Se não conseguir, e se você está num serviço que tem membranas, né, para lavar o CO2, tipo o ECMO, beleza. Aí você instala o ECMO, que também é transitório, tá? Você tem que ter conduta pós-ECMO, né? Não é colocar o paciente no ECMO e nunca mais tirar daí, tá? Você tem que tentar recuperar o pulmão. Se não recuperou, não existe pós-ECMO, né? O paciente desconecta do ECMO e a mortalidade é altíssima, tá? Então, sempre você vai fazer uma conduta, você tem que pensar em pós-conduta. Beleza, pessoal? Depois a gente vai voltar às outras aulas de falar dos outros distúrbios, né? A gente chegou até aqui, né? Entendendo a movimentação do pH, tá? Como ele se movimenta de acordo com a concentração de bicarbonato de CO2, tá? O balanceio entre bases e ácidos, né? Que o pH tem a ver com a concentração de H+, né? Lembra? pH, pH, H+, tá? E o nosso pH normal é 7,35 ou 7,45. Sempre temos um excesso de bases em relação ao concentração de H+, tá? E esses distúrbios, né, sempre se regulam. A gente tem três mecanismos para regular, né? O imediato, o químico, que é os buffers disponíveis, o respiratório, que o que retém ou elimina CO2, tá? Que é mais rápido, e o tardio, que é o renal, que vai reter ou eliminar ácidos ou bases, né? Para manter um pH perto do normal, né? Ou normal, né? Sempre vai ser essa compensação. E lembre dessa fórmula
que você vai se movimentar de acordo com a concentração de H+, né? E da onde que vem os distúrbios, tá? Então sempre vai se movimentar, beleza? Para aqui e para lá. E essa formação de ácido carbônico sempre vai ser transitória, né? Ou se dissocia para aqui ou se dissocia para lá, né? E lembrar, meu filho, se você lembra isso, que não fazer bicarbonato na acidose respiratória se você não tem uma conduta pós, tá? Não vai servir de nada. Agora, eu vou fazer só para tirar o paciente da instabilidade, mas se eu consigo resolver isso na ventilação depois, né? Eu consigo resolver na ventilação, eliminar o CO2, beleza, pode fazer, sim. Agora, se não consegue, tá? Eliminar o CO2, você não faz o bicarbonato. Beleza? Um abraço!